o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado, Sociologia. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações, dê seu like ou dislike e comente. Terceiro ano, Ensino Médio, volume 2, semana 6. Ideologia. Depois de falarmos sobre relações étnico-raciais, relações de gênero e também sobre cultura, hoje vamos falar também de um assunto que vai interligar os nossos temas do nosso segundo bimestre. Para finalizar o nosso PET volume 2, trazemos o conceito de ideologia. Provavelmente muitos de vocês estão ouvindo, principalmente nos meios de comunicação, seja pela internet, televisão, o termo ideologia, muito envolvendo a questão política e também a educação, principalmente nossas aulas de ciências humanas. A palavra que está circulando tanto nos últimos tempos, que virou até xingamento, quando muitas vezes a pessoa associa alguém falando que ele tem muita ideologia, ou ele está numa doutrinação ideológica, ou pertence a alguma ala ideológica do governo, esse termo foi tão utilizado que parece ter se esvaziado de sentido, sendo tudo ou nada ao mesmo tempo. Mas vamos aqui trazer a abordagem do termo ideologia nos conceitos da sociologia. E é importante aqui a gente quebrar um pouco desse olhar do senso comum para compreender melhor o conceito de ideologia. Quando falamos de ideologia e o seu sentido mais comum é de que é um conjunto de ideias e valores que orientam nossas opiniões, pensamentos e ações. Então, quando falamos que temos uma ideologia, estamos falando das coisas em que acreditamos, nas nossas convicções. E raramente estamos sós nessa questão, pois, ao acreditarmos e fazermos parte de um grupo onde as pessoas que pensam como nós, tendo opiniões parecidas como a nossa, lutando pelas mesmas causas, nós estamos percebendo que nós temos aí um agregamento de ideias, pensamentos e opiniões. E principalmente hoje nas redes sociais, vem acontecendo a inflamação, muitas vezes, desses grupos. O que a gente chama, principalmente hoje, do conceito de bolhas. Na maioria das vezes, não nos damos conta de que o que pensamos e fazemos é de acordo com uma ideologia, ou até mais de uma. Quando defendemos uma ideia, um interesse, uma vontade e até mesmo um sentimento, não nos damos conta de que isso ocorre em função de uma força maior, da qual somos apenas condutores. E aqui a gente vai percebendo que as ideias que defendemos já existiam até mesmo antes de nós nascermos. E aqui a gente para associar o nosso termo, o nosso tema da semana passada, a cultura. Nós nascemos, ela já existia, e ela foi se transformando, foi se adaptando e mudando, de acordo também a nós. Então, aqui para a gente compreender melhor, a gente vai perceber que essa relação ideologia e cultura, que tem sua proximidade intensa, tem essa ligação, porque muito do que acreditamos, valorizamos e fazemos, aprendemos com a nossa cultura, no processo de socialização. Entra aí um ponto também chave, que a gente já está refletindo. Falar então sobre religião, ciência, economia, política, todas elas aqui possuem dentro de si várias ideologias, grupos de ideias. Nós temos vários exemplos para fazer sobre isso, mas uma das questões que a gente percebe muito intensa e que caracterizou muito a leitura que a gente tem de ideologia no século XX, XXI, foi o período da Guerra Fria, que tínhamos aí um confronto ideológico de duas grandes ideologias políticas e econômicas, o capitalismo e o comunismo. O capitalismo defendendo seus ideais liberais dentro de uma visão do individualismo e a propriedade privada, e a visão comunista trazendo seus ideais no campo de ideias com a criação de uma sociedade igualitária sem a existência da propriedade privada e classes sociais. E essas noções aqui de ideologia na sociologia não estão tão distantes da noção que a gente vai ter do senso comum. Porém, a gente vai compreender que esse conjunto de ideias e valores que orientam nossas opiniões, pensamentos e ações vem num olhar mais profundo, que a gente vai explicar a partir de dois grandes pensadores na contribuição do conceito de ideologia, tanto no campo sociológico quanto no campo filosófico. Não podemos descartar, ao conceituar sobre ideologia, o pensador alemão Karl Marx, que traz uma leitura sobre a ideologia como falsa consciência.
A ideologia, para ele, predominantemente uma sociedade em determinada época, é definida pelas classes dominantes, ou seja, pela elite. Para ele, é possível entender as ideias dominantes de uma época analisando as relações de poder e dominação entre senhores de escravos, reis e súditos, patrões e empregados. Então, aqui nós temos uma visão marxista, uma visão de Marx, que domina os meios de produção, está interligado nessa relação da classe trabalhadora e a classe detentora do poder da produção, seja a terra, seja as ferramentas, a fábrica, as tecnologias. Nessa relação de dominação aqui, nós vamos ter uma questão dessa ideologia, dessa sociedade, essa ideia que envolve política, que envolve ideias também que envolve o campo moral, religioso, valores, leis e a questão de ordem. A gente vai entender aqui que essa classe de domínio economicamente é também a que controla os meios de comunicação, o sistema educacional, as instituições religiosas e até mesmo o próprio Estado e sua política. Aqui a gente tem, então, uma forma, ela produz e faz circular por entre as pessoas de todas as classes dominantes, ou seja, pelo senso comum, as ideias que correspondem aos seus interesses, a ideologia dominante. Então, aqui para Marx é fundamental observar essa questão da ideologia num campo de posicionamento de cultura dominante. Essa ideologia, para Marx, você vai conceituar, deixa de ser apenas um conjunto de ideias que coexistem na sociedade e passa a ser um conjunto de ideias que serve para assegurar a permanência da classe dominante no poder. Para a gente pensar sobre isso, a gente vai começar a entender como, a partir da ideologia, segundo Marx, os interesses da classe dominante se transformam nos interesses de toda a sociedade e constituem a ideologia de uma época. É pensar quando a classe burguesa conseguiu derrubar o Estado absolutista e criar um Estado liberal, a partir da Revolução Francesa, né, que marca esse processo, e tem aqui uma ideologia da classe burguesa de uma ideia de um liberalismo econômico que passa a imperar na sociedade, definindo a ideia da liberdade. Mas essa liberdade não seria para todos. Era para uma pequena parcela da sociedade, que era a classe dominante. Assim, cria novas leis, legitimando aqui a propriedade privada, atribuindo à polícia a função de proteger e reprimir possíveis revoltas daqueles que pouco ou nada têm. Nós temos, então, uma leitura bastante crítica aqui no olhar de Marx nessa questão. E essa proposta de Marx também faz um olhar ao sentido aqui da questão da alienação. Porque uma vez que a ideia são criadas pela classe dominante, para que os trabalhadores vejam que o trabalho é livre como algo, né, positivo, que dignifica e enobrece, e não percebe as suas condições de exploração, o que contribui para a manutenção do privilégio dos patrões, ou seja, da classe dominante. E aí que entra o sentido da ideologia, que pode contribuir, né, e construir aqui representações falsas da realidade, gerando essa falsa consciência, né, que vai promover aqui essa alienação, que levam a um conformismo e um comportamento que não atende o próprio interesse do trabalhador. E aí a gente faz uma leitura crítica aqui no campo do pensamento de Marx. Mas trazendo aqui a ideologia como uma visão de mundo, a gente vai fazer uma remensão aqui a um marxista, mas que traz uma releitura da ideologia, já no século XX, que é o grande pensador, sociólogo, o italiano Antonio Gramsci, que foi influenciado pelo Marx, mas promoveu outras mudanças dessa noção de ideologia diante de um acréscimo, onde para ele os trabalhadores não são apenas submetidos a uma ideologia dominante que os torna conformados com a exploração, que aí entra na leitura crítica de Marx, mas entra aqui uma leitura onde as classes dominantes também possuem um conjunto de ideias fruto de sua própria experiência no mundo, diante de uma visão de mundo própria, ou seja, uma ideologia. Nesse sentido, as ideologias são visões de mundo compartilhadas dentro de um grupo social e faz parte da cultura desse grupo. Entra aqui, novamente, essa leitura da cultura para Gramsci. Então, esse processo de dominação de uma classe colocada sobre outra, não haveria apenas uma imposição da ideologia dominante, mas a disputa sobre a influência ideológica que vai ter aí um processo de preponderar de um grupo ou classe diante da influência de suas ideias sobre outros. Então, aqui, esse processo de dominação, que não acontece pelas armas, mas sim pela capacidade de convencimento pelas ideologias, se dá o nome de hegemonia.
a hegemonia cultural, que a gente vai fazendo essas leituras aqui para refletir. Numa sociedade onde tem uma disputa pela hegemonia, uma disputa pelo convencimento das pessoas, ou seja, sobre o controle, quais ideias e valores circulam pelo senso comum, tem aqui uma grande influência cultural. E quais são essas ideias que devem imperar? Aí a gente vai colocar aqui o Gramsci, vai defender aqui a necessidade de tornar a visão do mundo da classe trabalhadora coerente e unificada para que ela consiga disputar pela hegemonia da sociedade e promove transformações sociais que atendam seus interesses e necessidades. Essas leituras vai nos provocar aqui que essas ideias de classe dominante se tornaram hegemônicas quando elas conseguiram convencer a maioria das pessoas dominadas a defendê-las. Usando o quê? Como é que elas conseguem fazer isso? A gente tem uma ferramenta hoje cada vez mais intensa e mais acessível, que é os meios de comunicação de massa, a famosa mídia. Mas a mídia é quem? A televisão? O rádio? Os jornais? Sim. As redes sociais, inclusive, cada vez mais crescentes, que em sua maioria estão diretamente ligados diante a propriedade de classe dominante, o que vai ajudar aqui na disputa pela hegemonia, que tende a nos convencer justamente por estar diariamente dentro das nossas casas. A gente fala dessa mídia hegemônica. Mas você fala assim, mas a internet tem um dinamismo maior hoje. Mas quem é que manda na internet no final das contas? É para a gente refletir e pensar essa mídia ser hegemônica. A gente pode questionar sobre isso, né? Se existe uma manipulação total ou não, né? Mas a gente vai percebendo aqui que mesmo essa mídia ser hegemônica não quer dizer que ela exista uma manipulação total, pois isso significaria declarar que as pessoas não pensam e apenas absorvem e reproduzem automaticamente o que leem, ouvem e veem. E é claro que a gente tem que fazer uma leitura crítica, que muita gente tende a reproduzir informações que recebe, da forma que recebe, né, inclusive, via televisão, rádio, ou, hoje, intensamente, os grupos de WhatsApp. A fake news, por exemplo, ela é mais intensa nas redes sociais, na internet, principalmente os grupos de WhatsApp, justamente por não ter um filtro do que está sendo transmitido. E aqui a gente tem que trazer essa leitura, porque essa filtragem, ela parte da mídia, que vai passar a informação, mas ela parte de nós, relaborando aqui as informações. Além disso, nem todos acessam a mesma mídia e nem recebem a mesma informação. A gente sabe também que as informações chegam para uns diferentes para outros. E aqui, em nosso cotidiano, ao nos relacionar com as pessoas, expressamos por meio de ações, palavras e sentimentos, uma série de elementos ideológicos que aprendemos desde que nascemos com a nossa cultura. Por isso, não existe neutralidade ideológica. Uma crítica, inclusive, que a gente tem que fazer sobre essa ideia de escola sem partido, sem ideologia. Não existe. Todos nós temos pensamentos, ideologias. Se manifestamos um posicionamento político, se manifestamos uma crença religiosa, se manifestamos uma leitura de algo que aconteceu, se manifestamos o time que torcemos, o estilo de música que gostamos, tudo está enraizado nos aspectos culturais e ideológicos. Entre essa questão onde a sociedade, a cultura e onde a cultura, a ideologia. E ao analisar a cultura e a ideologia, percebemos que não se pode utilizar esses dois conceitos separadamente, pois há uma profunda relação entre elas, sobretudo no que diz respeito ao processo de dominação em sociedades capitalistas como a nossa. Atividades. Com base no seu conhecimento sobre o termo ideologia, considere as afirmativas a seguir. Então, peço vocês, leiam atentamente cada afirmação para a gente poder responder a questão que segue. Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas. Então, quando a gente está provocando essa reflexão sobre ideologia, a gente vai perceber que ela parte de um conjunto de ideias, valores ou crenças que orienta a percepção e o comportamento dos indivíduos. A gente já mencionou sobre isso, né? Que envolve aspectos sociais, políticos, por exemplo. A gente também sabe que, numa perspectiva marxista, a ideologia é um conceito que denota falsa consciência. A gente tem essa leitura e observa, né, o benefício que ela vai trazer no interesse da classe dominante numa leitura crítica de Marx. Já também é importante colocarmos que a ideologia pode ser usada para manipular e direcionar o limite, a visão das pessoas sobre determinado assunto ou questão.
Também aqui entra uma crítica marxista dessa ideia da alienação. Mas a ideologia ela não consiste de ideias explícitas, fruto de reflexão coletiva. Então, aqui, portanto, essa visão aqui, ela é distorcida, porque o indivíduo não tem essa construção coletiva sobre a ideologia. Muitas vezes parte de um grupo dominante, ou de uma pessoa sobre a sociedade. Só que ela tem uma vantagem, a gente consegue rompê-la, né? A gente consegue mudar o seu caminho diante dessa consciência crítica da realidade. É uma forma também para a gente trazer aqui a percepção para responder essa questão. Questão 2. A filosofia e a sociologia são disciplinas que promovem uma reflexão crítica sobre os mais variados temas, particularmente o da ideologia. Partindo de uma análise crítica e utilizando o conceito e ideologia desenvolvida por Marx e outros pensadores, é correto afirmar que o cartoon, então nós temos aí um cartoon, né, que fala sobre ideologia, vamos lá analisá-lo, né? Temos aí o cartoon aí do Glauco, que faz essa abordagem sobre a questão ideológica, falando aí na realidade brasileira. Nós temos uma figura, uma personagem ali que está ali na televisão, provavelmente pode ser uma figura ali para representar um político, uma pessoa de grandes status na sociedade, e ele vira para várias pessoas, né, que está ali transmitindo na televisão, e fala, povo brasileiro. Só que a gente percebe que nós temos aí camadas diferentes desse povo brasileiro. Então vamos aqui fazer uma leitura. O que esse cartoon está querendo colocar? A gente pode aqui fazer uma leitura crítica dessa ideia de unificação que fala o povo brasileiro. Será que nós somos um povo unificado, uma nação com baixos índices de desigualdade, de diferenças sociais, de diversidades culturais e sociais? É um questionamento para a gente responder aqui. Para a gente começar também a desconstruir essa ideia, né, esse discurso de povo brasileiro, que muitas vezes quer transmitir uma diminuição dessa ideia de divisões e desigualdades na sociedade. Porém, de uma forma falsa. É brasileiro, veste verde e amarelo, vamos torcer para a seleção, acabou todos os problemas do país. E a gente sabe que é uma falácia, né? É uma falácia porque ela transmite uma ideia falsa da realidade que é. Então, a gente tem uma discussão que dá para ajudar a responder essa questão. Então, pessoal, peço a vocês, fiquem atentos a novos vídeos do canal. São videoaulas voltadas ao Plano de Estudo Doutorado oferecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde teremos aí o objetivo de fazer essa interação à distância entre professor e estudante, nessa proposta de transmitir o conhecimento das ciências sociais da nossa sociologia. Peço também vocês que já inscrevam-se aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like ou dislike e também deixe seus comentários. Desde já, muito obrigado e até a próxima.